Queridos ouvintes, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, capítulo 30, versículo 21, que diz: Quer você se desvie para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão atrás de você uma palavra dizendo: Este é o caminho, ande por ele. Irmãos, existem momentos em que tudo parece incerto. Nós oramos, buscamos a Deus, mas as respostas não chegam na velocidade que esperamos. O céu parece em silêncio e a dúvida começa a bater na porta do coração. Mas é nesses momentos que Deus nos chama para viver pela fé. Porque a fé não depende daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Ela descansa na certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando não conseguimos perceber o que Ele está fazendo. Talvez hoje você esteja se perguntando: será que eu estou no caminho certo? Mas se você está buscando ao Senhor, está obedecendo a sua palavra e procurando viver uma vida que o agrade, continue caminhando. Não pare de orar por causa da falta de respostas imediatas, porque Deus sabe exatamente onde você está e conhece cada detalhe da sua caminhada. A palavra de Deus nos garante que no momento certo Ele falará ao nosso coração. Às vezes, essa direção vem através de uma paz que invade a alma. Em outras ocasiões, Deus usa pessoas, circunstâncias, portas que se abrem ou até mesmo portas que se fecham para nos mostrar o caminho que devemos seguir. O importante é não abandonar a caminhada por causa da demora. A Bíblia declara em Isaías 64:4 que nunca houve outro Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando nos bastidores da nossa história. Lembre-se do que aconteceu com Daniel. Desde o primeiro dia em que ele orou, Deus já havia ouvido sua oração. A resposta demorou para chegar, mas o Senhor já estava agindo desde o início. Talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir esta noite. Deus já começou a trabalhar na sua casa. Ele está preparando aquilo que os seus olhos ainda não conseguem ver. Não permita que o medo faça você desistir dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Muitas vezes, o receio do desconhecido impede as pessoas de viverem tudo aquilo que Deus preparou para elas. Confie no Senhor, continue orando, continue obedecendo, continue fazendo o bem. Continue esperando, porque aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor jamais será envergonhado. E mesmo quando algumas coisas não acontecerem da maneira que imaginávamos, Deus é especialista em transformar situações difíceis em testemunhos de vitória. Como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isto, nesta noite, descanse, entregue suas preocupações ao Senhor. Amanhã pode trazer respostas que hoje você ainda não consegue compreender. E enquanto a resposta não chega, continue caminhando pela fé, porque Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Que o Senhor fortaleça o seu coração, renove a sua esperança e lhe conceda uma noite de paz, descanso e confiança na sua perfeita vontade. Deus está cuidando de você. Tenha uma noite abençoada e permaneça firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Pai amado e Deus eterno, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua gloriosa presença com o coração rendido aos Teus pés. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus que nunca dorme e nunca perde uma batalha. Antes que esse dia termine, queremos Te agradecer por cada livramento que vimos e também por aqueles que nem percebemos. Se estamos vivos, é porque a Tua mão poderosa nos sustentou. Se chegamos até aqui, foi porque os Teus anjos acamparam ao nosso redor e nos guardaram de todo mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está orando comigo neste momento. Visita cada casa, cada família, cada quarto, cada coração. Que a Tua presença gloriosa invada este ambiente agora. Que toda angústia seja substituída pela Tua paz. Que toda tristeza dê lugar à alegria do Espírito Santo. Que todo medo desapareça diante da manifestação do Teu poder. Senhor, estende a Sua mão sobre cada lar representado nesta oração. Coloca um muro de fogo ao redor desta casa. Que os Teus anjos fortes e poderosos sejam enviados para guardar as portas, as janelas,
janelas, os quartos, os filhos, os pais, os casamentos e tudo aquilo que pertence aos teus servos. Senhor, que nenhuma arma preparada contra este lar prospere, que toda palavra de derrota, toda sentença do inferno, toda obra das trevas, toda armadilha preparada pelo inimigo seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Neste momento, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo o espírito de medo, de angústia, de opressão, de desânimo, de ansiedade, de tristeza e de perturbação. Que todo ataque maligno contra a mente, contra as emoções, contra a vida espiritual dos teus filhos seja quebrado agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de confusão saia, todo pensamento de derrota desapareça, toda seta inflamável do maligno seja apagada pelo escudo da fé. Senhor, quebra toda corrente invisível, desfaz toda prisão espiritual, toda influência maligna que tenta impedir o crescimento espiritual desta família seja destruída pelo poder do Espírito Santo. Que toda obra de inveja, toda palavra de maldição, toda perseguição, toda cilada escondida, toda armadilha preparada durante este dia ou planejada para amanhã seja anulada agora em nome de Jesus. Declaramos que somente o Senhor governa esta casa, somente Jesus é o rei deste lar, somente o Espírito Santo tem liberdade para agir neste ambiente. Pai, visita agora aqueles que estão aflitos, há pessoas orando com lágrimas nos olhos, há corações cansados de tantas lutas, há famílias enfrentando problemas financeiros, enfermidades, portas fechadas, conflitos e preocupações que parecem não ter fim. Mas nós sabemos que não existe causa impossível para ti. O Senhor continua sendo especialista em abrir portas onde não existe. Continua transformando desertos em mananciais, tempestades em bonanças e impossíveis em testemunhos. Por isso nós entregamos tudo nas tuas mãos. Assuma o controle daquilo que não conseguimos resolver. Entra nas causas impossíveis, visita os hospitais, alcança aqueles que estão enfermos, renova as forças daqueles que estão cansados, levanta aquele que pensa que não vai conseguir continuar, consola quem perdeu um ente querido, fortalece quem está desanimado, renova a esperança daquele que já não consegue enxergar uma saída. Senhor, cobre esta família com o sangue precioso de Jesus Cristo, que nenhuma tragédia aconteça, que nenhum acidente se aproxime, que nenhuma notícia ruim chegue durante esta noite. Guarda aqueles que estão viajando, protege aquele que está trabalhando, livra os motoristas das estradas perigosas, livra as crianças, livra os idosos, livra os jovens das armadilhas deste mundo, livra os casamentos das divisões, livra os filhos dos maus caminhos, livra esta família de todo o plano do inimigo. Nós declaramos que essa noite pertence ao Senhor, e enquanto os teus filhos dormem, o Senhor permanece acordado, guardando cada detalhe. Como diz a tua palavra, aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Por isso descansamos em segurança, porque sabemos que o Senhor vigia a nossa entrada e a nossa saída. E agora, com a autoridade do nome de Jesus Cristo, repreendemos toda a ação do inferno contra a vida dos teus servos. Todo espírito maligno que tenta trazer pesadelo, perturbações, opressões durante a madrugada, medo, pânico ou qualquer manifestação das trevas, sai agora em nome de Jesus Cristo. Que toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição, toda inveja, toda seta lançada contra esta família caia por terra agora. Declaramos que o sangue de Jesus tem poder para desfazer toda obra do maligno. Onde havia trevas, que brilhe a luz de Cristo. Onde havia tristeza, que transborde a alegria do Espírito Santo. Onde havia enfermidade, que chegue a cura. Onde havia portas fechadas, que o Senhor comece a abrir novos caminhos. Onde havia escassez, que venha a provisão dos céus. Onde havia desespero, que renasça a esperança. Pai, prepara agora um novo amanhecer para cada pessoa que faz esta oração. Que amanhã seja um dia de boas notícias, de milagres, de respostas, de portas abertas, de favor, de graça e de testemunhos. Que cada ouvinte acorde fortalecido, renovado e cheio da presença do Espírito Santo. A nossa casa pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. O nosso futuro pertence ao Senhor. E cremos que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la. Recebemos pela fé a tua proteção, o teu livramento, a tua paz e a tua vitória. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados somente ao teu nome santo. Nós oramos com fé, confiando no poder do sangue de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.